O pior pecado que alguém pode cometer é o pecado da independência. É o pecado de viver como se Deus não existisse. É o pecado de viver tomando as suas próprias decisões, independente da consulta a Deus. É viver a sua vida puramente animal, porque Deus nos fez para viver completamente em comunhão e em dependência com Ele. Avivamento é a consciência da presença de Deus. É Deus conosco, Deus em primeiro lugar, Deus. É alguém que você encontra no corredor do supermercado, você dá um abraço, mas você sai daquele encontro de 5 minutos edificado, animado, porque você foi lembrado de Deus. Eles lembraram naquela praça, só com aquilo, porque aquela juventude naquele dia foi memorial da presença de Deus na terra. Gênesis 3:5. O pecado do homem. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, deu também ao marido, e ele comeu. Até aí. Pai, essa é a Tua palavra, e nessa noite, oh Deus, nós não queremos sair da Tua presença, Senhor. Nós te pedimos que o Teu Espírito se mova no nosso meio, que o Teu Espírito seja livre, Pai, para se mover no nosso meio durante a ministração dessa palavra. Oh Deus, nós repreendemos todo espírito de distração, de confusão, de ansiedade, e submetemos, Senhor, o nosso coração a Ti. Ser livre para tocar quem o Senhor quiser tocar, quando o Senhor quiser tocar, e como o Senhor quiser tocar, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração e fé, e nós oramos no nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre um coração de avivamento. O pecado original foi um pecado de independência de Deus. O pecado original, o primeiro pecado de Adão e Eva, esse que nós lemos aí em Gênesis 3, foi um pecado de ambição ou desejo por independência. O diabo, vendo ali aquela árvore, conhecendo o coração do homem, disse: olha, Deus vos proibiu comer dessa árvore, porque se vocês comerem dessa árvore, vocês terão conhecimento independente de Deus. Porque até comer da árvore, quem dizia o que era bom e ruim era Deus. Todo o conhecimento vinha de Deus. E o homem vivia em paz com Deus e totalmente dependente dele. A isca do diabo foi: coma e serás como Deus, independente de Deus, com um conhecimento à parte. O pior pecado que alguém pode cometer é o pecado da independência. É o pecado de viver como se Deus não existisse. É o pecado de viver tomando as suas próprias decisões, independente da consulta a Deus. É viver a sua vida puramente animal, porque Deus nos fez para viver completamente em comunhão e em dependência com Ele. Diga aleluia. Deus nos fez para viver em adoração e em dependência. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você não crê, se você vive independente, se você vive à parte de Deus, você está completamente desconectado do seu propósito. Você está vivendo uma vida biológica, que é aquela: nascer, crescer, reproduzir e morrer. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim: você não foi feito para viver assim. Você não foi feito para viver só nessa atmosfera natural.
Você não foi feito para viver como um bicho, comendo para trabalhar e trabalhando para ver se come mais um pouco. Você não foi feito para viver uma vida só natural. E o pecado original foi um pecado que desconectou o homem de Deus. E desde então, Deus tem buscado nos reconectar. E a cruz, na verdade, é a grande conexão entre Deus e o homem novamente. O pecado da independência desconectou, Jesus veio conectar. Diga glória a Deus. É exatamente isso que a Bíblia diz. E diz que porque Jesus nos conectou, hoje nós podemos entrar com ousadia dizendo Abba Pai, Paizinho. Jesus nos reconecta a Deus. Paulo fala desse pecado de independência lá em Filipenses 3:17. Ele diz assim, Filipenses 3:17: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Paulo disse, olha, tem muita gente por aí, que ainda está vivendo no pecado da independência. Ele diz, alguns que se tornam inimigos da cruz de Cristo, fazem do seu Deus a própria barriga. Fazem do seu Deus a própria barriga. E só pensam nas coisas dessa terra. Isso é pecado. Talvez o pior tipo de crente hoje em dia na igreja seja o tipo de crente ateu. Você sabia que tem crente ateu? Porque ele crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Ele crê em Deus, mas e na sua vida diária, no seu dia a dia, o seu verdadeiro Deus é o ventre, é aquilo que lhe agrada, é o seu próprio umbigo. E tudo que esse crente pensa é naquilo que é dessa terra. Ele está desconectado com Deus. Ele está cometendo o mesmo pecado de Adão e Eva. Ele está distante do seu propósito. Você foi criado para viver no Espírito, diga amém. Você não é um bicho. Você é feito imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Você tem uma herança espiritual e um propósito eterno em Deus. Toda vida, a parte de Deus, diminui o homem, mas todo homem que se chega a Deus, ele é promovido. Quando um homem ou uma mulher se chegam a Deus, ele é promovido ao seu propósito original. Ele é feito imagem e semelhança. Ele volta para o plano do começo. Ele é reconectado com a eternidade. Romanos 8, Paulo nos diz isso. Quando ele fala do Espírito, ele diz lá em Romanos 8 o seguinte. Romanos 8, versículo 5. Ele diz assim, porque os que se inclinam para a carne, pensam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, pensam ou cogitam das coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é para a morte, mas o Espírito é para a vida e paz. Por isso que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus e nem pode estar. Porque quem está na carne não pode agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Paulo está falando de duas inclinações aí. Ele diz que se você não está reconectado em Deus,
se você não está vivendo com Deus o seu propósito, a sua inclinação é só para a carne. Você acorda de manhã pensando em satisfazer só aquilo que é da carne. E é por isso que muita gente fica escravo dos pecados sexuais, muita gente fica escravo dos vícios, muita gente tenta anestesiar a alma com bebida, com drogas, com sexo, com entretenimento. E a Bíblia diz que essa inclinação da carne é inimizade contra Deus. Que ninguém na carne pode agradar a Deus. Mas Ele diz que quando você se aproxima e vive no Espírito e recebe do Espírito, Ele diz que a inclinação desse Espírito te traz vida e paz. Quantos querem receber vida e paz? Você precisa de Deus. Vida e paz é a inclinação do Espírito. Quando você se aproxima e se conecta de Deus, e começa a viver em dependência de Deus, e começa a trazer Deus para o seu dia a dia, a Bíblia diz que o teu espírito será cheio de vida e paz. Você foi feito para viver uma vida em abundância, de vida, paz, gozo, alegria e comunhão com o Espírito Santo. Esse é o projeto. Pastor, mas eu conheço muita gente, muito crente, que vive morte e guerra. É porque não está vivendo conectado com Deus. É um crente ateu, ou um cristão ateu. O Brasil é um país de um povo muito religioso, mas que não conhece a Bíblia e não traz Deus para o dia a dia. Então nós somos um país hoje, 20% da população brasileira é de cristãos evangélicos. A gente se inclui aí, e dentro desses 20% tem todo tipo de crente, todo tipo de igreja. E os crentes, pelo menos, frequentam a igreja. A outra porcentagem do Brasil está dividida, mas grande parte dela é de cristãos católicos. E grande parte dos cristãos católicos sequer frequentam a missa. Tempos atrás, na Semana Santa, essa data tão significativa, não havia festa. Lá no seu interior, talvez na época dos seus pais, o povo não tomava nem banho. Não tinha festa, não se comia carne, só peixe. O povo trazia Deus para o dia a dia. O feriado santo, o feriado da Semana Santa, o feriado do Natal, eles foram dias colocados dentro do nosso calendário para trazer Deus para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A data desse feriado da Páscoa, da Semana Santa, é uma data para lembrar a morte e ressurreição de Jesus, a vinda de Deus conosco na terra, para trazer Deus para o dia a dia. Mas aí as pessoas comemoram a existência do chocolate e o nascimento do coelho da Páscoa. Porque nós somos muitas vezes uma nação de religiosos, mas de cristãos ateus. Vira para a pessoa do seu lado e diga assim: misericórdia. Não adianta. Só o que traz vida e paz, só o que traz transformação é Deus perto. Deus perto. Coloca a mão no seu coração e diz: eu preciso do meu Deus. Você não precisa do seu Deus na hora do culto, não. Você precisa quando você acorda segunda-feira, quando você está no engarrafamento ali na Guajajara, quando você está na fila do banco, quando você está na faculdade, quando você está na célula. É Emmanuel, Deus comigo, na minha vida, no meu dia a dia. Vem Deus, eu preciso do meu Deus. Eu sou um memorial de que há um Deus. A inclinação do meu espírito é para Deus. Crente carnal é crente que vive em derrota. Uma vez eu estava conversando com o pastor, a gente estava num churrasco, a mãe dele estava fazendo o churrasco. E eu disse para ele: pastor, o grande problema das igrejas é que estão cheias de crentes, mas muitos são crentes carnais. São pessoas que creram uma vez, mas não vivem perto de Deus. Creram uma vez, responderam ao apelo uma vez, mas não têm uma vida diária com Jesus. E a mãe dele, ouvindo aquele negócio de crente carnal, ficou preocupada, disse: pastor, o que é crente carnal? Eu disse: calma, irmã, não é crente que faz churrasco. É crente que vive na carne. É crente que vive desconectado, isso é pecado.
Vira para a pessoa do seu lado e diga assim: você tem que ser um crente que chama Deus para perto. A Bíblia mostra isso na história dos reis de Israel. Israel sempre foi um modelo e um símbolo de sociedade que Deus quis estabelecer sobre a terra. Israel foi um modelo, um símbolo, uma reprodução em pequena escala de algo que Deus quis e quer instituir em toda a terra, em todas as nações. E vendo a vida dos reis de Israel, a gente aprende muita coisa. E eu quero que você conheça a história de um primeiro rei, chamado Uzias. Rapidinho, eu vou ler um versículo, 2 Crônicas 26, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, dizendo: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse ministério, porque transgrediste, nem será isso para honra tua da parte do Senhor. Então Uzias se indignou. Essa história é sobre um rei de Israel, e ele mostra o que aconteceu lá com Adão e Eva se repetindo, como se repete todo dia na vida de muita gente, ao pecado da independência. Uzias foi um grande rei e começou bem servindo ao Senhor. Versículo 15 que nós lemos, a Bíblia diz que ele construiu umas coisas diferentes, armas de guerra, ele construiu muralhas, ele era um cara poderoso. A Bíblia diz que ele ficou famoso em toda a região, mas a Bíblia diz também que ele havia sido maravilhosamente ajudado. Porque, irmão, toda vez que você se inclina para o Espírito, toda vez que você se aproxima de Deus, há uma maravilhosa ajuda a teu favor. Toda vez que você sai do natural e você entra no terreno da fé, maravilhas acontecem. Toda vez que você abandona o natural e começa a viver uma vida de oração, de sobrenatural, na inclinação do Espírito, você será maravilhosamente ajudado. Diga amém. O milagre acontece. O problema é que a vontade, a ambição de dependência aparece também, e aconteceu com Uzias. A Bíblia diz que quando ele se tornou forte, ele disse: eu posso agora fazer as coisas do meu jeito, porque eu sou forte, porque eu sou bom, porque eu sei, eu não preciso de Deus, eu não preciso dos sacerdotes, eu não preciso de mais ninguém. E a Bíblia diz que ele toma um incensário e ele invade o templo para adorar sozinho. Ele desobedece uma ordem clara de Deus, ele ignora o sacerdote Azarias, ele vai cometendo um pecado de independência, de orgulho. A Bíblia diz que o pecado foi tão sério que o sacerdote, mais 80 homens muito firmes, resistiram ao rei, dizendo: não cabe a você fazer isso. E ele se indignou demais, porque é orgulhoso, porque é cheio de si. E o maior pecado da humanidade é o orgulho. E o maior pecado da humanidade é aquele de querer ser independente do seu Criador, do seu Deus. O maior pecado da humanidade é achar que é, que pode, que sabe, quando na verdade nós somos como a flor do campo, que de manhã floresce, está bonita, de tarde murchou, secou e morreu. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim: nunca se esqueça que você não é nada, que o seu tempo é breve. O maior pecado do homem é enganar-se.
Irmão, o jovem forte morre, quanto mais o mais velho. A criancinha forte e bonita adoece e morre. Porque nós temos uma realidade nessa terra para enfrentar. É de que sem Deus, nós não passamos de pó. É verdade. Uzias pecou. A ajuda que ele tinha era sobrenatural. A Bíblia diz isso de todo mundo. De todos os reis que foram bem, a Bíblia diz que eles foram sobrenaturalmente ajudados. Jotão, logo depois, a Bíblia diz aqui, no 27:6. E assim Jotão foi se tornando mais poderoso, porque dirigiu os seus caminhos, segundo a vontade do Senhor seu Deus. 2 Crônicas 27:6. De Jotão foi se tornando cada vez mais poderoso, porque seguia os seus caminhos, eram segundo a vontade de Deus. Toda vez que os seus caminhos são de acordo com a vontade de Deus, toda vez que você traz Deus para perto, você recebe ajuda sobrenatural. Toda vez que você se afasta, destruição vem. Uzias fica leproso e morre. Na história dos reis, existem muitos que têm um coração de avivamento e que buscam ao Senhor, mas o melhor deles é Ezequias. Josias é um rei importante que comemora a Páscoa, mas a Bíblia diz que ele só vai buscar o Senhor no 14º ano do seu reinado. Mas Ezequias é diferente. Abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Crônicas ainda, no versículo 29, eu quero te mostrar um homem com um coração de avivamento, um homem com um coração segundo a vontade de Deus. Rei Ezequias, versículo 1, capítulo 29. A palavra do Senhor diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. E fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, o seu pai. E no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, juntou eles na praça oriental e disse: ouvi-me, levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Aleluia. Muitos reis foram bem, mas Ezequias me chama a atenção, porque ele é um rei cuja prioridade é Deus. Um coração de avivamento, um homem, uma mulher que tem um coração crente, um coração que ama a Deus, ele tem uma prioridade na vida, ele tem um propósito para existir, ele tem uma missão e um destino na terra, e é Deus. Todo o resto é acessório e secundário. Ezequias, no primeiro ano, no primeiro mês, ele diz: a minha primeira missão como rei, o meu coração está em recuperar a casa do Senhor. A primeira coisa do primeiro mês, do primeiro ano, é Deus. Tem muita gente que a última coisa é Deus. Eu vou pagar tudo, e o que sobrar, eu vou ver se dá para dizimar. Irmão, dízimo não é dinheiro, dízimo é honra. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim: dízimo não é só dinheiro, é honra. O dízimo entregue sem honra, ele não vale nada. Porque é dado de qualquer jeito. Dízimo é honra. Tem muita gente que a última coisa que faz é dizimar. Dízimo é a primeira coisa, diga amém. Porque é honra, é adoração e é para quem crê. Pastor, eu não creio, então não dê. É para quem crê. Dízimo aparece na Bíblia lá em Gênesis. E quando aparece em Gênesis, é Abraão dizimando a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, por honra. A Bíblia diz: Abraão dizimou de tudo que tinha a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, porque o reconheceu e queria honrar ao Senhor, Deus de Melquisedeque.
Para Ezequias, Deus era a primeira coisa. O santuário, o templo, as primeiras coisas. Para muita gente, Deus é a última coisa. Ele reúne os sacerdotes e levitas na praça oriental da cidade e diz: santificai-vos, 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 limpai, tirai toda impureza da casa do Senhor, porque nós vamos começar avivamento. Avivamento é a consciência da presença de Deus em um lugar. Avivamento não é música. Avivamento não é milhares de pessoas gritando uma canção, porque muita gente sabe gritar, mas pouca gente sabe servir. Avivamento é a consciência da presença de Deus, é Deus conosco, Deus em primeiro lugar, Deus no trono. E avivamento toma um lugar, avivamento toma uma região, toma uma igreja, quando de repente as pessoas que estavam distraídas, cuidando das suas vidas, vivendo uma vida natural, elas passam a ter a consciência de que há um Deus, de que há uma necessidade de santificação, de que há um chamado mais alto. Aí avivamento se instala, as pessoas começam a chegar à igreja, ou naquele bairro, ou naquela casa, e elas começam a sentir a presença de Deus, elas são lembradas de Deus. Isso é avivamento. Agora, avivamento só acontece quando alguém se levanta, como Ezequias se levantou. Avivamento é influência. Começa sempre com alguém com o coração como o de Ezequias. Ele reúne o povo e diz: se santifiquem. É tempo de santificação. E a Bíblia diz que eles vão, eles limpam o templo, eles preparam tudo. E aí lá no versículo 20, 2 Crônicas 29 e 20, a Bíblia diz: então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. E mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, e ele começou a sacrificar e adorar o Senhor. Quando o templo fica limpo, a Bíblia diz que ele de madrugada chama os príncipes, filhos dele. Ele chama a casa real. Ele chama os seus servos de madrugada. E ele vai adorar o Senhor. Um coração de avivamento é um coração que influencia para a presença de Deus. Quando você era do mundo, talvez você tenha conhecido alguém que era um influenciador para outras coisas. Alguém que quando chegava perto de você, você lembrava de bebida. Porque ele chegava e dizia assim: vamos tomar uma brama, vamos beber, não tenho dinheiro, eu pago para você. Vamos para o show, vamos para a choperia, vamos para o carnaval, eu não tenho dinheiro, eu pago para você. Alguém que era um influenciador para você trair a sua mulher, porque dizia: vamos, ela não vai descobrir, vai dar certo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você conhece pessoas que são influenciadores para tudo. Tudo aquilo que faz parte da nossa vida, nós naturalmente passamos adiante. Quando você assiste um bom filme, quando você come num bom restaurante, você acaba dizendo: rapaz, eu comi um cachorro quente, não sei onde, é um bom cachorro quente. Você influencia tudo. Você muda o seu estilo de vida e acaba influenciando mais alguém. Um coração de avivamento é alguém que influencia. Mas nesse caso, essa pessoa é um memorial da existência de Deus. Onde aquela pessoa chega, ele é um influenciador, ele é uma lembrança de que há um Deus. Aquela pessoa chega e você lembra de Deus. Coisa poderosa. É alguém que vai te visitar e a conversa gira por várias coisas e vários assuntos, mas acaba em Deus. É alguém que você encontra no corredor do supermercado, você dá um abraço,
mas você sai daquele encontro de 5 minutos edificado, animado, porque você foi lembrado de Deus. Ele é um memorial. É aquela pessoa que acorda de madrugada e diz assim, sabe o que? Vamos orar. Ezequias disse, ei, príncipes, povo, acordem. Hoje o templo está pronto. Vamos adorar ao Senhor. Vamos buscar a Deus. Vamos. Deus. O coração de avivamento, ele traz a consciência da presença de Deus. Aleluia. Está todo mundo pensando em grana, está todo mundo pensando em festa, está todo mundo pensando em tanta coisa, mas quando o coração de Ezequias chega, todo mundo lembra de Deus. Nós fizemos um evangelismo lá durante o carnaval. Quantos participaram daquele evangelismo lá no Reviver? E estava tendo o bloco da bicicletinha logo ao lado. Mas tinha uns 5.000 jovens lá, todo mundo bebendo, pulando carnaval, jogando espuma e maisena e tal. Carnaval mesmo, normal, como carnaval é. E a gente foi, o grupo de jovens, devia ter em torno de 500 jovens ali, todo mundo com camisa branca e tal. O pessoal desceu para evangelizar. E houve uma coisa que me chamou a atenção no final do evangelismo. Porque nós terminamos o evangelismo ajoelhados naquela praça, orando em grupos. E quando a gente estava orando ali, ajoelhado em grupos, no meio do carnaval, a música tocando, galera bêbada, usando drogas, começou a chegar um bloco. E o bloco ia chegando e batendo o tamborzão e todo mundo dançando, subindo uma daquelas ruas do centro histórico. E eu disse, ixi, agora o bloco vai passar no meio da gente, está todo mundo ajoelhado, orando. E eu estava com o olho aberto e outro fechado. Porque é uma situação complicada. Mas eu imagino aquelas pessoas bebendo, pulando, pensando em descer para o motel, e de repente, no meio do carnaval, no meio de 5.000 pessoas, ele encontra 500 jovens ajoelhados orando. Irmão, eu vou te falar, talvez dê até raiva. Talvez eles tenham ficado, alguns até ofendidos. O que esse pessoal está fazendo aí? Ele não sabe que aqui é lugar de carnaval? Vai orar na igreja. Para que tem que orar aqui na Benedito Leite no meio do carnaval? Vai orar na igreja. Dá até raiva. Mas sabe, para aqueles que estavam orando, talvez aquele foi o melhor evangelismo. Porque é um evangelismo de lembrança. Não precisa falar nada. Porque quando aquela turma subiu pulando, bebendo e dançando, eles olharam os jovens ajoelhados e lembraram que há um Deus. Deus é real. Eles lembraram de que um dia eles terão que tratar desse assunto. Eles lembraram naquela praça, só com aquilo, porque aquela juventude naquele dia foi memorial da presença de Deus na terra. Salva de palmas para Jesus. Memorial, lembrança. Há um Deus. Isso é poderoso. A Bíblia diz que houve adoração no templo. No versículo 25 diz também: estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E deu ordem a Ezequias que se oferecessem o holocausto sobre o altar. E quando começou o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isso até acabar o holocausto.
Aleluia. Foi avivamento total aí, hein? A Bíblia diz que quando começou o sacrifício, tinha a turma com os instrumentos que Davi havia feito, e começou cantiga, canções. Eles começaram a cantar, e eles não cantavam de qualquer jeito. A Bíblia diz que todo mundo se prostrou no chão. Porque quando a presença de Deus está num lugar, irmão, o seu corpo natural vai sentir. Às vezes essa igreja parece um hospício de vez em quando. Quando a gente está aqui no culto de avivamento, é gente rolando no chão, é gente gritando, é gente pulando. E tem gente que tem problema com isso, porque acha que Deus vai tocar e não vai passar pelas emoções. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus te fez uma pessoa com sentimentos e emoções. E quando você está num lugar e a presença de Deus chega, a sua emoção vai sentir. E eventualmente, você vai chorar. Talvez você vá rir. Talvez você sente na cadeira para chorar. Talvez você caia para frente. Talvez você caia para trás. Talvez você queira dar uma pirueta. Eu não sei. Eu sei que quando a presença de Deus vem, você vai sentir. A Bíblia diz que eles cantavam e se prostravam ao Senhor. Deus quer levantar nesse tempo, nessa igreja, pessoas com o coração de Ezequias. Diga aleluia. Na sua célula, no seu bairro, no seu trabalho, você é um memorial. Você é alguém que deve apontar para Deus. Você é alguém que deve contar o seu testemunho, porque Deus mudou a minha vida. Não faça propaganda da igreja, faça de Deus. Tem gente que faz propaganda da igreja e do pastor. Olha, tu tem que conhecer meu pastor. Meu pastor é tremendo. Isso é bom, você tem que amar o seu pastor. Mas se você apontar para Deus, você vai trazer a pessoa 3 vezes mais rápido. Deus mudou a minha vida. Depois que eu entreguei meu coração para Jesus, eu nunca mais fui o mesmo. Olha, depois que eu abri a minha casa, a gente começou a adorar Jesus lá na minha casa, uma vez por semana na célula. Olha, minha casa nunca mais foi a mesma, porque eu trouxe Deus para perto. Eu disse, eu preciso do meu Deus. Eu trouxe Emanuel para minha casa. Eu trouxe Emanuel para minha vida. Olha, você precisa disso também. Você precisa de Deus. Todo aquele que tem um coração de avivamento está sempre convidando, está sempre chamando, está sempre lembrando as pessoas de Deus. Davi era essa pessoa. Olha, a Bíblia diz que Ezequias fez segundo o seu pai Davi, porque Davi era alguém que tinha um coração de avivamento. Ele era alguém que louvava a Deus. Ele era alguém que nunca trazia glória para si, mas sempre para Deus. Ele era alguém sem ego. Ele não tinha orgulho próprio. Ele tinha orgulho de Deus. Tem um salmo em que ele faz exatamente isso. Convidar. Nós vamos terminar lendo o Salmo 34. Salmo 34. A palavra do Senhor diz o seguinte. Salmo de Davi. Versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma vamos exaltar o seu nome. Porque eu busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Ele me livrou de todos os meus medos. Olhai para Ele e sede iluminados, e vocês, o seu rosto nunca mais ficará confundido. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou das suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, e feliz é o homem que nele se refugia.
Temei ao Senhor, vocês, os seus santos, porque nada falta àqueles que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade, passam fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, porque eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aleluia. O coração de Davi é um coração de avivamento. Ele faz duas coisas importantes aqui. Ele convida e dá o seu testemunho. Ele diz: olha, eu vou louvar a Deus a todo tempo, todo tempo. E ele diz: louve a Deus você também comigo, porque eu busquei ao Senhor e Ele me livrou dos meus medos. Davi disse: eu busquei ao Senhor, e esse é o testemunho dele, e Ele me livrou de todos os meus temores. E aí ele diz: olha para Ele você também, e você vai ser iluminado, e o seu rosto nunca mais ficará confundido. Davi, ele está dizendo: olha, eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu, agora você também olha para Ele. Um coração de avivamento diz: Deus fez isso por mim, agora você também olha para Deus, você vai ser iluminado. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim: olha para Ele, e você vai ser iluminado. No versículo 8 ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Vem e vê. Coração de avivamento traz a presença. Um coração de avivamento traz a consciência da presença de Deus. A gente não precisa mais de crente que só vem uma vez por semana e adora só uma vez por semana e é crente só uma vez por semana. Visita a igreja 5 anos, nada acontece, põe a culpa na igreja, põe a culpa no pastor, muda da igreja, vai para outra igreja, só que porque leva os mesmos problemas juntos, muda de igreja, mas não muda de vida. Você vai encontrar paz e vida quando você aprender a viver com Deus no dia a dia. Você vai encontrar paz e vida quando você trouxer Deus para perto. E aí, irmão, você será iluminado e vai começar a iluminar todo mundo ao teu redor. Essa noite eu quero te chamar para ter um coração de avivamento. Deus não precisa que você seja crente na igreja. Deus precisa que você seja crente amanhã, no seu trabalho, amanhã, na sua casa, amanhã, na oficina mecânica. Deus precisa ser invocado lá. Deus precisa ser invocado na sua casa, na célula, essa semana. Deus precisa ser invocado no seu quarto. Deus precisa ser invocado. E essa noite eu quero orar por você, que Deus vai levantar Ezequias nessa casa, nessa noite, em nome de Jesus. Você foi colocado na terra como memorial da presença de Deus. Enquanto você viver, haverá um memorial de que há um Deus, de que Ele é bom, e haverá alguém gritando na praça: provai e vede, provai e vede. Vamos ficar de pé no nosso lugar. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Coloca a sua mão no seu coração. Eu quero que nessa hora você faça um exame do seu coração. Um exame sincero do seu coração nessa noite. Você tem vivido independente de Deus? Pastor, eu sou crente, já tem um tempão, eu sei. Você pode estar vivendo longe de Deus da mesma forma. Eu quero que nessa noite você examine o seu coração. Eu quero que você ore ao Senhor nesse momento, pedindo: Deus, me enche do teu Espírito.
Deus, eu quero, eu preciso do meu Deus. Se você não souber o que orar, só essa oração, nessa noite, já vai tocar o coração de Deus. Se você disser, eu preciso do meu Deus. Oh, como eu preciso do meu Deus. Esse é um clamor que o Senhor não desprezará. Eu preciso do meu Deus. Senhor, eu não quero viver independente de Ti. Eu quero viver perto. Eu quero ser um memorial da presença. Eu quero estar tão cheio da Tua presença. Eu quero ser uma lembrança perpétua de que Tu está vivo. Eu quero ser um memorial da presença de Deus na terra. Não me deixa, Senhor, desviar nem para a esquerda nem para a direita. Não me deixa, Pai, nutrir a ilusão de que eu sou independente, de que eu posso, porque eu não posso, Senhor, viver sem Ti. Eu não posso viver sem Ti, Pai. Deus, eu não sou nada sem Ti. Oh, Deus, eu quero acordar de manhã e a primeira coisa que me vier à cabeça seja obrigado, Jesus, pelo dia que começa. Eu quero dormir à noite, Pai, e dizer obrigado, Deus, pelo dia que termina. Eu quero lembrar de Ti, Senhor, e ser uma lembrança para as pessoas ao meu redor. Buscai o Senhor, provai e vede que o Senhor é bom. Oh, eu busquei Ele e Ele me ouviu. Ele me livrou de toda a minha ansiedade e medo. Oh, quem teme ao Senhor não sofrerá falta de nada. Os leõezinhos sentem falta e passam fome, mas quem busca o Senhor nunca terá falta. Oh, provai e vede, Ele é um Deus bom. Eu preciso do meu Deus. Oh, eu preciso do meu Deus. Se você tem algum motivo de oração especial nessa noite, comece a colocar isso diante do Senhor nessa hora. Eu preciso de Ti, Deus, na minha família. Eu preciso de Ti, Deus, no meu trabalho. Eu estou desempregado, eu preciso de Ti, Senhor. Me perdoa porque eu não tenho orado, eu tenho saído por aí. Oh Deus, eu sei que se eu estiver na Tua presença, eu serei maravilhosamente ajudado. Eu sei, Pai. Oh Deus, eu quero Te trazer para a minha vida, porque eu quero o sobrenatural, Pai. Oh Deus, eu estou cansado de viver no natural. Eu estou cansado, Deus, de viver no natural. Eu quero o sobrenatural. Eu preciso do meu Deus. Ele está aqui nessa noite. Eu sei que você pode sentir. Levanta as suas mãos bem alto. Comece a adorar o Senhor nessa hora. A presença do Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E eu sei que Ele está falando com você. Ele é um Deus ciumento. Ele é um Deus de perto e não de longe. Eu preciso do meu Deus. Eu preciso. Meu Deus. Invoca o nome do Senhor nessa noite, Ele vai te ouvir. Invoca o nome do Senhor nessa noite, Ele vai te responder. Invoca o nome do Senhor nessa noite, Ele vai te responder. Vem Senhor sobre nós nessa noite. Oh Deus, que nós queremos voltar para casa. A Tua presença, Senhor, é a nossa casa, a nossa habitação. Oh Deus, nós invocamos, Pai. Oh, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Na minha casa, no meu coração, na minha vida. Olhar para Ele e ser iluminados.
precisa andar por aí confuso. Olha para Ele. Você nunca mais vai ficar confundido. Ninguém mais vai te enganar. Depois que você encontra Ele, você descobre que não precisa de mais nada. Ele é todo suficiente. E a graça dele nos basta. Oh Pai, nós te adoramos essa noite, Senhor. Oh Deus, eu te peço, Pai, guarda o nosso coração, um coração de avivamento. Faz dessa igreja, Senhor, uma igreja de avivamento. Oh Deus, a consciência da Tua presença nesse lugar, a certeza de que Tu estás conosco. Oh Deus, é preciosa demais. A sensação, a consciência da Tua presença aqui, na nossa vida, nesse ministério, no nosso coração. Oh Pai, guarda-nos, Senhor, dependentes de Ti. Oh Deus, nós repreendemos todo orgulho. Nós declaramos nessa noite que nós precisamos de Ti. Vem sobre nós, Senhor Jesus. Vem sobre a nossa família, nossos filhos, nossas esposas, os maridos. Vem, Senhor, sobre os nossos negócios, nosso estudo e trabalho. Vem, Senhor, sobre os nossos relacionamentos, sobre as células, Pai, que a Tua presença seja em cada célula de uma forma poderosa, Deus. Cada culto, Pai, cheio da Tua presença. Cada crente dessa igreja, um memorial. Oh, um memorial na sua rua, no seu bairro, apontando para Deus, dizendo para o mundo perdido: ó, provai e vede que o Senhor é bom, porque Ele é bom. Eu quero te dizer, prova e vê que Ele é bom, porque um dia eu também busquei ao Senhor e Ele respondeu. Eu quero orar por você nessa noite. Se você essa noite veio a essa igreja, talvez convidado por alguém, ou já tem vindo algumas outras vezes, mas hoje Deus falou com você, e você quer fazer de 2013 um ano diferente, um ano de aliança com Deus, eu quero orar por você nessa noite. Eu só preciso ver a sua mão. Você só precisa levantar a sua mão onde você estiver. Eu vou orar por você, amém, aleluia, aleluia. Feche seus olhos, igreja, curva sua fronte. Se você está sentindo, vem. Aleluia, aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Feche os seus olhos, repete comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a Tua voz e eu decido Te receber no meu coração como meu único Salvador e o Senhor da minha vida. Te peço perdão por todos os meus pecados e pelo tempo que eu vivi longe de Ti. Te peço que o Senhor me ajude a ser a pessoa que o Senhor me criou para ser. Em nome de Jesus, amém. Igreja, estenda a mão para cá, eu vou orar por vocês. Pai, eu quero orar por cada um desses senhores e senhoras, jovens, Pai, que vieram aqui na frente nessa noite. Oh Deus, em nome de Jesus, eu te peço que essa semente de fé no coração deles nessa noite frutifique, Pai. Oh Deus, eu declaro que os seus pecados são perdoados nessa noite. Oh Pai, que, oh Deus, nessa noite nós invocamos a Tua presença, Pai. Oh Deus, que o Senhor vai passar a habitar nas suas vidas, Pai, e mudar tudo, Pai, e que eles nunca mais serão os mesmos, Senhor.
oh Deus, mas eles vão viver o propósito para o qual foram criados. Eles vão viver perto de Ti por toda a eternidade. Em nome de Jesus, como ministro do Evangelho nessa casa, eu os abençoo e declaro filhos de Deus abençoados, eleitos, amados, abraçados pelo Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Sede abençoados, amém. Viver com Deus é simples. A gente que complica, mas é simples. Eu quero que você saiba que o teu Deus é um Deus ciumento. E Ele te chama nesse ano, uma temporada de andar mais perto. Nós vamos orar como a gente ainda não orou, jejuar como ainda não jejuou, e vamos invocar Deus até Ele vir. Em nome de Jesus. Quantos estão nesse ano, em nome de Jesus? Aleluia. Glória a Deus.